Governo diz que não tem como impedir o uso do Bolsa Família em sites de apostas. E você vai ver também. Lula deixa a UTI e divulga vídeo caminhando no hospital. O cafezinho está mais caro. Preço do grão moído do café tem alta de 33% em um ano. Cidade do Rio de Janeiro gasta 11 milhões de reais com decoração de Natal, quase o dobro da verba para a saúde. E ainda, na dica para o fim de semana, o culto Mulheres que Vencem. Eu começo declarando a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Senhor, eu estou aqui porque eu sou nação santa. Eu estou aqui porque o Senhor me conquistou. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou agora à tarde o primeiro vídeo desde que passou por uma cirurgia na cabeça. E ele aparece caminhando nos corredores do hospital. Vamos conferir. O presidente segue internado, mas a situação está controlada. A previsão é que Lula receba alta no início da próxima semana. A equipe do hospital divulgou um boletim médico na tarde de hoje, dizendo que o presidente está lúcido e orientado. Em suas redes sociais, ele postou um vídeo caminhando no hospital com o cirurgião Marcos Stavali, que fez a operação no presidente. Na legenda do vídeo escreveu: "Estou firme e forte". Segundo a equipe médica, o exame neurológico do presidente está normal e as recomendações são que ele faça repouso, não se esforce fisicamente e evite estresse. O petista fez uma cirurgia de emergência na madrugada da última terça-feira para drenar um hematoma na cabeça. O sangramento foi resultado de uma queda que o presidente sofreu em outubro. Na ocasião, ele bateu a nuca e levou 5 pontos. Na quinta de manhã, ele passou por um novo procedimento para complementar a primeira operação. Os médicos afirmam que o presidente não ficará com nenhuma sequela e que as funções neurológicas de Lula serão preservadas. E o governo afirmou que não tem condições técnicas de impedir o uso do Bolsa Família em apostas esportivas online. A Advocacia Geral da União alegou que o governo enfrenta dificuldades para adotar medidas capazes de impedir o beneficiário do Bolsa Família de usar o dinheiro do programa social para pagar apostas em bets. No recurso enviado ao Supremo Tribunal Federal, o governo diz que a ideia é bem intencionada, mas há barreiras práticas para vetar o uso desses valores específicos. Em novembro, o STF mandou o governo adotar mecanismos para impedir que o valor voltado às famílias de menor renda no país fosse desviado para atividades de risco como as bets virtuais. A decisão foi confirmada em votação unânime pelo plenário do Supremo. No recurso, a AGU argumenta que as contas bancárias do Bolsa Família não são usadas apenas para o benefício. O governo não tem como gerenciar os gastos de cada família para saber para onde vai o dinheiro recebido. Mesmo se vetasse todos os cartões de débito, o governo não teria como impedir pagamentos por Pix ou cartões pré-pagos, que também poderiam usar dinheiro do Bolsa Família. Em outubro, antes mesmo da decisão do Supremo, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, chegou a anunciar que o uso do Bolsa Família para apostas seria proibido, mas na época, o governo ainda tentava elaborar a medida. O recurso deve ser analisado pelo ministro Luiz Fux, que pode decidir sozinho ou submeter o tema a plenário. Não há prazo para que uma decisão seja tomada. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o especialista. Nosso convidado é o advogado Felipe Crisafulli, ele que é especialista em regulamentação de jogos e apostas. Boa noite, doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite, Kleber. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Doutor, eu queria que você comentasse essa alegação, que causou bastante polêmica hoje, de que o governo não tem mecanismos para controlar o uso do programa Bolsa Família do dinheiro em sites de apostas.
essa é uma situação que já estava prevista de alguma forma, porque as contas bancárias do Bolsa Família, elas não são usadas apenas para o próprio benefício, elas podem receber dinheiro de outras fontes. E aí fica basicamente ou praticamente impossível o governo fazer um microgerenciamento dos gastos de cada família, inclusive saber para onde que o dinheiro recebido está indo, né? Se está sendo usado para compra de arroz, feijão ou batata no supermercado ou na feira, ou se ele está indo para outros fins como apostas esportivas. Agora, nós temos aqui muitas preocupações, porque, obviamente, se por um lado existe a questão de que esse público ele é mais vulnerável, ele é considerado hipersensível, hipervulnerável, por outro lado também acaba tendo uma ingerência de alguma forma desproporcional do poder público quando ele diz peremptoriamente que não vai poder ser utilizado o recurso obtido no Bolsa Família para apostas, sendo que se o sujeito, o beneficiário, né, do programa, sacar esse dinheiro e for ali na esquina numa casa lotérica, ele consegue fazer um jogo da Mega Sena, uma aposta na loteria da Caixa, com esse mesmíssimo dinheiro. Então, tem também mais esse pormenor, que é mais uma questão que deixa claro que, na prática, é realmente, se não impossível, praticamente impossível o poder público, e em especial o governo federal, impedir que o beneficiário do Bolsa Família e de outros programas assistenciais e sociais usem esse beneficiário, né, use esses recursos em apostas, sejam elas online, sejam até em casas físicas, como inclusive na modalidade lotérica da Mega Sena, por exemplo. Agora, do ponto de vista da lei, o uso do dinheiro do Bolsa Família em apostas é proibido? A lei não prevê nada a esse respeito. Até por isso, o Supremo Tribunal Federal, através da decisão do ministro Luiz Fux, acabou por decidir, né, por deliberar, no sentido de que não é possível fazer o uso do recurso obtido por meio desses programas assistenciais e sociais para fins de apostas. E justamente aí veio toda a celeuma. Existem discussões até mesmo do ponto de vista se o Poder Judiciário teria ou não competência para esse tipo de decisão, e surgem outras diversas discussões ou problemas, tais quais a questão se, por exemplo, os beneficiários de programas assistenciais e sociais estaduais estão ou não abarcados, né, por essa decisão. Nós temos, inclusive, a possibilidade de estados explorarem as BETs, né, terem as licenças, as autorizações concedidas pelos entes estatais, essas estaduais, no caso, essas autorizações, ou melhor, essas casas de apostas que estejam autorizadas no âmbito de um determinado estado, elas têm de seguir essa norma, essa decisão, melhor dizendo, do STF, ou não estão obrigadas a cumprir a decisão? São questões que estão em aberto e é mais uma provocação que se deixa aqui ao STF e muito possivelmente nos próximos dias ou semanas ou meses, seja lá quando essa decisão vier a ser prolatada, né, uma nova decisão a esse respeito vier a ser prolatada no âmbito do STF, é bem possível que nós tenhamos mais um direcionamento também a respeito dessa questão. Correto. Nós acabamos de conversar com o advogado Felipe Crisafulli. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, um abraço, boa noite, Kleber, a todos os espectadores também. Grande abraço. E olha só, um simples cafezinho está cada vez mais caro para o brasileiro. Isso porque o clima não colaborou com a produtividade e com pouca oferta o preço foi reajustado. A seca e as altas temperaturas prejudicaram a produção de café e estão deixando a bebida cada vez mais cara. O grão moído teve alta de cerca de 33% no acumulado dos 12 meses até novembro, pelos dados do IPCA. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, nos supermercados, o pacote de meio quilo está sendo comercializado, em média, a cerca de R$ 24. Em janeiro, o valor era de R$ 17. De acordo com os especialistas do setor,
os preços devem se manter elevados, pelo menos até 2026, uma vez que as lavouras podem demorar para se recuperar. Ainda assim, esse cenário vai depender das condições climáticas deste próximo ano. O primeiro semestre deste ano teve períodos longos de altas temperaturas e secas nas regiões produtoras, como Minas Gerais e São Paulo. O clima acabou debilitando a produção. O arábica é a variedade mais produzida no Brasil, bem como a mais consumida. Ela é mais valorizada pelo seu sabor, mas também é mais sensível ao clima. O Vietnã, que é o maior produtor mundial do café robusta, também tem enfrentado prejuízos por causa do clima. Deste modo, não apenas o grão do tipo arábica disparou, mas o robusta também tem batido recordes. E veja a seguir, cidade do Rio de Janeiro gasta 11 milhões de reais com decoração de Natal. E ainda, a dica do fim de semana traz o culto Mulheres que Vencem. Tudo isso você confere depois do intervalo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Seja muito bem-vinda. E hoje é uma pesquisa, relacionada à torcida brasileira. Conta pra gente, Maíra. É isso aí, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Foi divulgado os clubes com o maior número de sócio-torcedores do Brasil. E para quem achou que Corinthians e o Flamengo estariam no topo da lista, tá enganado. Vamos conferir os times com mais associados. O sócio-torcedor é uma maneira dos torcedores apoiarem financeiramente o seu clube de coração e, ao mesmo tempo, ganhar benefícios do time. Como, por exemplo, descontos em camisas, acesso ao ingresso do jogo antecipado e outras promoções. Com o fim da temporada, uma pesquisa foi feita para descobrir os clubes do Brasil com mais associados. O Palmeiras lidera com o maior número de associados com uma certa folga. São quase 200 mil sócios. Em seguida, vem o Atlético Mineiro, que bateu na trave 2 vezes esse ano, na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Em terceiro e quarto vem a dupla Grenal. O Inter ocupa o terceiro lugar com pouco mais de 107 mil sócios. Já o Grêmio está quase chegando nos 100 mil sócios torcedores. Em quinto lugar está o Cruzeiro, com 81 mil sócios. Vale destacar que os critérios para a contabilização dos números variam de acordo com cada estatuto. Por exemplo, o Palmeiras e o Grêmio excluem os números dos sócios, que ficam 3 meses sem pagar. E Maíra, as movimentações no mercado da bola continuam a todo vapor, não é mesmo? Com certeza, Kleber. O Vasco quer o Renato Gaúcho como novo treinador, Arthur Jorge ainda não sabe como será seu futuro no Botafogo e as Bravas do Corinthians anunciaram uma contratação de peso. O Vasco está de olho em um novo treinador. O nome da vez é o Renato Gaúcho, que acabou de sair do Grêmio. O treinador está de férias no Rio e as conversas devem começar na próxima semana. Outro time que está procurando um novo comandante é o Atlético Mineiro. Após perder as finais da Copa do Brasil e da Libertadores e fazer um péssimo campeonato brasileiro, o Galo escolheu mudar seu treinador e o principal foco é o português Luiz Castro. O Botafogo, que fez o melhor ano da sua história, também está com o pé atrás sobre seu técnico. Arthur Jorge, que tem contrato até dezembro do ano que vem, desconversou sobre continuar no clube. O futuro é incerto do português, mas a torcida e o clube querem que o treinador continue. Outra negociação que é incerta é o atacante Gabigol, que acabou de sair do Flamengo depois de 5 anos. O jogador está sem contrato e os rumores indicam que ele vai fechar com o Cruzeiro. Os pais do jogador foram flagrados em Belo Horizonte, e com isso os indícios só aumentam. O Corinthians está se reforçando no futebol feminino. As Brabas contrataram a jogadora da seleção brasileira, Andressa Alves, e vem para ser uma das maiores contratações do clube na janela. Andressa já disputou 3 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite e um bom fim de semana para você e todos que nos assistem. Na semana que vem eu volto com mais notícias dos esportes. Até mais. Muito obrigado, Maíra. Bom fim de semana para você e até mais.
E olha só, a festa de Natal de uma cidade no estado do Rio de Janeiro chamou atenção neste ano. Isso porque o dinheiro gasto com a decoração e os eventos chegou a 11 milhões de reais. E esse valor é o dobro da verba do município para a área da saúde. Vamos ver. O Fantástico Natal de Guapimirim, evento natalino da Baixada Fluminense, custou 11 milhões de reais. A descrição da decoração oficial paga pelo município parece atrativa para moradores e turistas. Contudo, os 56 mil habitantes da cidade estão preocupados com o tamanho do gasto público para bancar o evento. Com renas, trenó, iluminação especial, pista de patinação no gelo, neve artificial e tirolesa e até uma árvore de Natal do tamanho do Cristo Redentor. O valor gasto pela prefeitura com os enfeites natalinos é maior do que o orçamento de 80% das secretarias e fundos municipais. Isso significa que 28 das 35 pastas e fundos tiveram menos dinheiro disponível ao longo de 2024. A Secretaria de Saúde, por exemplo, teve apenas 5,8 milhões de orçamento no ano. Em saneamento básico, foi gasto 2,7 milhões. Somente o valor da pista de patinação no gelo foi o dobro. Esse não é o primeiro ano polêmico de Guapimirim. No ano passado, a prefeitura já havia gasto 6 milhões com a decoração. A tentativa de contato com a prefeita da cidade, Marina Rocha, e com a assessoria dela não teve sucesso. Em nota, a prefeitura informou que tudo isso é um investimento e fruto de planejamento financeiro, reservas e aplicações, sem ligação com aumento ou diminuição de arrecadação. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana, aqui no Jornal das 18h30, e quem traz as informações é Amanda Silva. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. E qual é a dica boa aí para esse fim de semana? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nesse fim de semana acontece o lançamento do livro O Evangelho que Pregamos, um clássico da literatura cristã, escrito por Oswald Smith. Vamos conferir. Descrito como o maior pastor, inólogo, líder missionário e evangelista do nosso tempo, Oswald Smith dedicou a vida a defender missões pelo mundo. Aos 16 anos, ele aceitou a Cristo e começou a se preparar para seu ministério. Em 1928, ele fundou a Igreja do Povo, uma das maiores igrejas em Toronto, no Canadá, e seguiu como seu pastor até 1958. Oswald escreveu vários livros que foram traduzidos para mais de 120 línguas. Billy Graham, pastor batista norte-americano, escreveu que os livros de Oswald foram usados pelo Espírito Santo para penetrar na alma dele e que tiveram uma influência tremenda sobre a vida pessoal e o ministério de Billy. Um desses livros é o clássico O Evangelho que Pregamos, que apresenta uma mensagem clara sobre o destino eterno da humanidade, destacando o profundo amor de Deus e seu desejo de que ninguém pereça. Com 188 páginas de questões angustiantes sobre a eternidade, a escolha do homem e o plano divino para a redenção, o Evangelho que Pregamos chega a todas as igrejas a partir do dia 15 de dezembro. Com uma linguagem simples e acessível, Oswald convida os leitores a refletirem sobre sua vida espiritual e tomarem uma decisão urgente em direção à salvação. E Amanda, você também tem uma dica boa, principalmente para as mulheres que acompanham o Jornal das 18h30, não é mesmo? Sim, Kleber, amanhã vai acontecer o último culto do ano das Mulheres que Vencem, aqui na sede da Igreja da Graça. E a gente preparou uma reportagem especial para esse evento tão bonito e com um recado muito especial da pastora Thaís Benevente. Amanhã acontece o último culto do ano das Mulheres que Vencem, na sede da Igreja da Graça. A pastora Thaís Benevente, mais uma vez, é quem vai comandar o culto tão especial. Serão 2 cultos, um às 11 horas da manhã e o outro às 4 horas da tarde. E se você quer fazer parte desse último encontro, você pode acompanhar ao vivo aqui na HIT TV ou ir pessoalmente até a Igreja da Graça, na Avenida São João, número 791, na República. Não perca e convide uma amiga para estar com você nesse dia tão especial. Olá, minhas queridas amigas Mulheres que Vencem. Olha, reforçando aqui aquele convite especial, é neste sábado o grande encontro das Mulheres que Vencem. Eu espero por você, olha, com uma palavra poderosa que vai ser um divisor de águas na sua vida, eu tenho certeza, tá bom? Neste sábado, você não pode faltar, 11 ou às 4 horas da tarde, eu espero por você. Legal essa dica, e aproveitando, né, que amanhã é o culto das Mulheres que Vencem, eu vou convidar agora algumas telespectadoras, a Irene, a Nilda, a Ivonete e a Maria de Fátima. E, claro, você também, Amanda, que também é uma mulher que vence. Muito obrigada, Kleber. Por hoje é só. Bom fim de semana para você e até mais. Até mais e um bom fim de semana para você.
Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de semana, ótima noite e até mais.